Funcionamento de um computador. O computador é constituído por duas partes fundamentais: o hardware, que são o conjunto dos dispositivos físicos que constituem o sistema, mecânicos, eletrónicos ou eletromecânicos, e ainda o software, que são o conjunto dos programas que fazem funcionar o hardware e executam as tarefas solicitadas pelo utilizador. O hardware é constituído por 4 unidades fundamentais: a unidade central de processamento ou CPU, a placa-mãe ou motherboard, as memórias e os dispositivos de entrada-saída. Da parte do software, nós temos o software de sistema, onde está incluído o sistema operativo, e ainda o software de aplicação, dos quais faz parte todos os programas que nós utilizamos para realizar determinadas tarefas. O software de sistema, como já referi, são programas que gerem e controlam o funcionamento dos dispositivos eletrónicos, normalmente chamado de sistema operativo. O software de aplicação são todos os programas que efetuam as tarefas solicitadas pelo utilizador, como por exemplo o processador de texto, os programas de desenho, etc. Nesta imagem temos alguns componentes que fazem parte do hardware. Temos as fitas, os barramentos, temos o disco rígido, o CPU, ou a unidade de processamento central, temos aqui um teclado, uma placa de memória, cabo de rede e cabo USB, um rato, um disco óptico e a placa gráfica. O CPU, ou a unidade central de processamento, é o principal responsável pelo funcionamento e desempenho do computador. A sua velocidade é medida em GHz e determina a quantidade de dados que é processada. A placa-mãe serve de base de instalação para todos os componentes de um computador. Tem como função permitir que o processador comunique com todos os periféricos instalados com maior velocidade e fiabilidade. Tipos de memórias. O computador tem 2 tipos de memórias: as memórias primárias, das quais faz parte a RAM, que é uma memória de acesso aleatório, e a ROM, que é uma memória só de leitura. E ainda as memórias secundárias, onde se guarda a informação de uma forma permanente. Temos como exemplos os discos rígidos, as pens, USB e os discos ópticos. As memórias primárias ou RAM, esta memória condiciona o número de programas que estão a ser executados num dado momento. Isto significa que se houver muita memória RAM, conseguem-se executar muitos programas ao mesmo tempo. É uma memória de leitura escrita e ainda é uma memória volátil, porque os dados são perdidos quando se desliga o computador, ou por exemplo se houver um corte de energia elétrica. A ROM armazena informações e instruções responsáveis pelo funcionamento interno do computador. É uma memória apenas de leitura e não perde os dados quando se desliga o computador. Por norma, esta memória tem guardado o programa de arranque de iniciação do sistema operativo. As memórias secundárias armazenam a informação de forma permanente, têm vários formatos e capacidades, dos quais temos aqui alguns exemplos: discos rígidos, discos externos, as pens USBs, os cartões de memória e os discos ópticos. Os dispositivos de entrada-saída servem para nós comunicarmos através do computador, com o computador. Portanto, temos dispositivos de entrada que permitem dar instruções ao computador, bem como introduzir dados. Os dispositivos de saída, que permitem disponibilizar informação para o exterior do sistema, e os dispositivos de entrada-saída, que permitem a entrada e saída de dados. Temos como exemplos de entrada o scanner, a mesa digitalizadora, uma caneta óptica, um rato, um teclado, o leitor de código de barras, o microfone ou o webcam.
Temos como dispositivos de saída o videoprojetor, a plotter, o traçador gráfico, os auscultadores, o monitor e a impressora. Como dispositivos de entrada-saída temos o router, o monitor tátil, a drive de CD, a câmara digital, a placa de rede, a impressora multifunções e ainda as pens. Tipos de software. O software que nós já falámos de sistema, temos por exemplo o Microsoft Windows, temos o Linux, o macOS, o Android para telemóveis e o iOS. Como programas de exemplos de software de aplicação, temos os processadores de texto, as folhas de cálculo, os programas de desenho, os jogos, apresentações multimédia e muitos outros.